Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop. O Ponto de Vista de hoje bate um papo com José Odécio Júnior, advogado, empresário do turismo. Ele foi o presidente da ABIH do Rio Grande do Norte de 2015 a 2020 e hoje é diretor da BIH Nacional e também vice-presidente da BIH-RN. Meu amigo José Odécio Júnior, uma alegria imensa conversar com você nesse bate-papo sobre turismo no Rio Grande do Norte, e eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco dessa conversa, dessa entrevista, que eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora vão gostar imensamente de assistir. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, Nelson, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você, um programa que tem história no Rio Grande do Norte, e falar sobre turismo é sempre um prazer para mim. Ô, Zé Odécio, eu lhe conheço há muito tempo. Você é um amigo de muitos anos. Agora, me responda só uma coisa. Como é que o turismo entrou na sua vida? Porque eu lhe conheci como advogado. Era advogado, recém-formado, numa vontade imensa de trilhar aquele caminho da advocacia, e, de repente, eu vi você entrando com armas e bagagens na área do turismo. Como é que o turismo entrou na sua vida? Nelson, o turismo entrou na minha vida por acaso, né? Na verdade, nós fizemos um empreendimento em Tibau do Sul, em parceria com um grupo português, de origem inglesa, e fizemos um empreendimento que hoje se chama Pipa Lagoa. Daí, esse empreendimento começou, ele foi aberto durante a crise de 2009, pós-crise de 2008, e nesse interim o grupo teve alguns problemas financeiros na Europa e o empreendimento ficou, e eu assumi a gestão do empreendimento que antes não estava prevista. Daí, a partir de 2011, eu comecei a trabalhar tanto no escritório, no meu escritório de advocacia, quanto na empresa. E desse processo fui adentrando ao turismo de forma permanente e saindo da advocacia, quando em 2015 nós fizemos um acordo fiz um acordo com os meus sócios e eu assumi integralmente o empreendimento. E acabei por deixar a advocacia quase 100%, hoje eu mantenho alguns clientes ainda, mas praticamente minha atividade principal hoje é o turismo. Como é o nome do empreendimento que você fez? Pipa Lagoa Hotel. Pipa Lagoa. A propósito, Tibau do Sul e Pipa continuam a ser as estrelas do turismo potiguar? Olha, eu diria que depois de Natal, que é onde se tem o maior volume de turismo e de hotéis do Rio Grande do Norte, Pipa é o segundo polo de turismo do Rio Grande do Norte, onde hoje Pipa tem mais de 10 mil leitos. Portanto, Pipa praticamente supera inclusive uma cidade como João Pessoa, em termos de quantidade de leitos e de opções de lazer, de restaurantes, enfim. Hoje Pipa é um dos principais polos de turismo, não só do Rio Grande do Norte, eu diria também do Brasil. Do Brasil. Qual é o público maior que Pipa recepciona? Vem de onde? De outros estados brasileiros? Vem da Europa, dos Estados Unidos? De onde? Qual é o pessoal que se encanta com Pipa e que dá esse aplombe tão grande a Pipa, com 10 mil leitos hoje, como você acabou de falar? Nelson, Pipa inicialmente começou atraindo os surfistas, né? Depois tivemos a onda no início dos anos 2000 de grande atração de estrangeiros, especialmente portugueses, espanhóis e escandinavos.
naquele boom de crescimento até 2008, quando houve a grande crise internacional, e depois disso o mercado deu uma virada e começou a se voltar também para o mercado nacional. Até a pandemia, você tinha um mix entre mais ou menos 50% de turistas regionais, ali 25% a 30% de turismo nacional e o restante turismo internacional, com maior foco na América do Sul. A Argentina passou-se a vir mais clientes turistas do Uruguai e do Chile. E da Europa continuou, mas num fluxo menor, especialmente vindo portugueses, espanhóis e alguns escandinavos. Daí, quando eu ainda estava na presidência da BIH, nós fizemos uma parceria com o governo e prefeitura de Natal para atrair um voo direto da Holanda. Começamos essa operação no final de 2019, que foi interrompida em 2020 pela pandemia. Isso era um reflexo do trabalho que já vinha sendo desenvolvido no governo anterior de tornar o estado do Rio Grande do Norte mais internacional do ponto de vista do turismo, porque pós-crise 2008, o turismo do Rio Grande do Norte e de Pipa maciçamente estava sendo o turismo nacional e Pipa especialmente o turismo regional. Na pandemia, hoje, 80% do turista que vai para Pipa é o nacional, é o regional. Um pouco do nacional e muito pequena quantidade ainda de turistas internacionais. Portanto, ciclicamente, você teve um período de muito turista internacional, depois muito turista nacional, reequilibrou um pouco e pós-pandemia o turismo regional hoje prevalece. Houve um tempo, eu estava em Portugal, certa vez, e conversando com operadores, eles me disseram que quase 100% dos portugueses já tinham conhecido a Pipa. Eles arrefeceram a vinda, diminuiu a quantidade de portugueses na Pipa, ou o que é que você acha que pode mudar daqui para frente? Olha, isso é um fato, né? Pós-crise 2008, as famílias europeias sem condição financeira passaram a fazer turismo internamente. E a Europa tem muitos lugares para se fazer turismo. Quando a gente pensa em promoção de turismo, a gente tem que pensar quem são os nossos concorrentes internacionais e nacionais. O Nordeste e o Rio Grande do Norte têm uma grande concorrência para o turismo europeu, que são as ilhas do Caribe, que atraem muito turista. Lá tem hotéis enormes e eles fazem aqueles pacotes all inclusive com passagem aérea que custava 1.000 euros para passar uma semana por pessoa no Caribe. E para o Brasil, só a passagem aérea custava 800 euros. Portanto, é difícil você competir sem promoção e divulgação, sem preço de passagem aérea. Que outros lugares aqui no estado do Rio Grande do Norte são também importantes para essa área de turismo? Você tem o Polo de Natal, Pipa e São Miguel. São os principais. As demais praias, elas servem como atrativos para passeios diários. Maciçamente o turista se hospeda em Natal e fazem aqueles passeios diários que vão ou para o litoral norte ou para o litoral sul. Já há uma disseminação de hospedagens entre Natal e Pipa, entre Natal e São Miguel do Gostoso. Muitas vezes o turista quer ficar em Pipa ou quer ficar em São Miguel do Gostoso. E está se começando a se ter um fluxo maior e uma circulação do turista que fica aqui. Eu acho importante, já tenho dito isso em discussão interna com vários operadores, é preciso vender o Rio Grande do Norte tendo 3 destinos de venda. Não só vender Natal e fazer o passeio, mas, sobretudo, vender Natal, vender Pipa e vender São Miguel. Porque aí o turista ficando nessas cidades, ele passa a usufruir mais do Rio Grande do Norte. Antes, Natal vendia Natal casadinha com Fernando de Noronha. Hoje não existe mais essa casadinha. Portanto, se pode vender Natal com Pipa ou São Miguel. Pode-se vender Pipa e São Miguel ou os 3 juntos. O turista passará aqui, em média, 10 a 12 dias. Então, é uma forma que a gente tem de aumentar a estadia do turista no Rio Grande do Norte, oferecendo para ele vários produtos. E o Rio Grande do Norte tem isso para oferecer. Você falou há pouco, deu a entender que a pandemia atrapalhou bastante
Só que a gente já está começando a botar um pé fora da pandemia. Como é que vai ficar o turismo nessa fase pós-pandemia? Olha, é fato que este ano, após a reabertura, digamos assim, da economia em termos pós-pandemia, nós tivemos um aumento no fluxo de turistas, especialmente o turismo regional. E vimos tendo esse aumento, mantendo esse aumento. Hoje, na média, nós temos uma ocupação em torno de 50% a 55% geral. Posso dizer que é pouco, mas considerando o aspecto de termos saído de uma pandemia, no termo do turista internacional, no termos o turismo nacional em grande volume, porque as passagens aéreas estão muito caras, para, digamos, agradecer estarmos nessa posição. E o turismo interno, ele aumentou bastante. Mas é preciso ter um olhar mais para médio prazo. Primeira preocupação é com essa nova cepa, para que a gente não caia num ciclo de estar fechando a economia, porque nós temos maioria da população já vacinada. Então, é preciso que as autoridades elas administrem esse novo ciclo com mais responsabilidade, olhando para a economia também. Porque essa coisa de fechar o comércio, fechar tudo, e as empresas ficarem fechadas e as pessoas desempregadas, vai gerar um caos muito maior. Hoje, o fenômeno da inflação nos atinge profundamente porque aumentou-se muito o custo de energia elétrica, aumentou-se o custo de combustível e de alimentos, a base de insumo da hotelaria e dos restaurantes. Portanto, o setor de turismo, ele sofre muito com a questão da inflação, porque você nem consegue repassar na totalidade esses aumentos, porque senão vai ficar muito caro e as pessoas deixam de frequentar os hotéis ou os restaurantes. Então é preciso ter cuidado. Esse fenômeno da inflação, ele é mundial, mas ele é sobretudo por decisões que foram tomadas sem observar esse aspecto da economia. Portanto, é preciso ter cuidado com essa nova cepa, com esse novo ciclo, para não se voltar a fechar a economia e aí, de fato, vai ser um tiro no pé e um caos total, porque as empresas só se mantiveram abertas para hoje estarem funcionando e empregando as pessoas, porque houve aquele auxílio no pagamento dos salários dos funcionários que o governo federal fez de maio de 2020 a dezembro de 2020 e depois voltou a fazer em 2021. Se não fosse isso, o número de empresas quebradas no Brasil seria muito maior. E agora, com a retomada, essas empresas não estariam aptas a voltar a funcionar. Não acredito que o governo federal tenha recursos para enfrentar uma nova onda e fazer o mesmo ajuste e a mesma ajuda. Portanto, é o apelo que eu faço às autoridades que enxerguem esse momento com mais cautela e não ataquem a economia para não gerar o caos social no Brasil de desemprego e de quebradeira de empresas. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua.
Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com José Odécio Júnior. Amigo, como é que você está enxergando a questão da diminuição de voos aqui no Rio Grande do Norte? Olha, Nelson, eu enxergo com preocupação porque o Brasil é um país continental e o fluxo do turismo nacional se dá essencialmente através da aviação civil, né? Se você é um destino que não tem voos ou que os voos estão muito caros, você inibe o desenvolvimento da atividade turística não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil. E aí são os grandes desafios que nós temos para enfrentar essa questão do transporte aéreo nacional, que não é só um problema do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem um problema adicional. Como tem muita procura pelo destino, acaba que as companhias aéreas aumentam o preço, a lei da oferta e da procura. E as companhias também não têm, hoje, quantidade de aeronaves suficiente para disponibilizar no mercado. O governo Fátima Bezerra está fazendo o que pelo turismo? Olha, o governo Fátima tomou algumas medidas que foram bem importantes para o setor. Antes da pandemia, vinha-se num processo de ações de promoção, estava em dia nesse processo, a secretária Aninha muito preocupada, ela é do setor, sabe da importância disso, contratou-se um presidente da Improtur, um cara muito competente, que é Bruno, e eu vejo com bons olhos as ações que foram feitas pelo governo Fátima. Tanto é que na pandemia ela reduziu o ICMS de energia elétrica para os hotéis, entendendo a necessidade que se havia, inclusive é um pleito do setor que se renove, porque a gente não saiu 100% da pandemia, as ações de promoções vinham sendo feitas, que foram interrompidas pela pandemia, né? Pós-pandemia, ali em algum momento o governo ficou meio que paralisado, sem saber o que fazer, ainda no segundo semestre do ano passado, mas a partir de agora, desse segundo semestre, o primeiro semestre parece que ficou ali meio que fazendo os planejamentos, e agora do segundo semestre se voltou às ações mais efetivas de promoção e divulgação. Tanto é que ontem foi lançada a campanha Visite o Rio Grande do Norte, e que a gente espera que isso possa impulsionar o fluxo de turismo. Zé Odécio, me diga uma coisa. A infraestrutura que existe em Natal e em Pipa e em São Miguel do Gostoso, por exemplo, são importantes para o turismo? O que é que precisa melhorar? E aonde as prefeituras e o governo podem colocar algo mais nessas infraestruturas todas? Vamos começar por Natal, né? Historicamente, nos últimos 15 anos, Natal ficou parada no tempo. A última intervenção de orla efetiva que se fez foi no governo Garibaldi, lá nos 2009, 2006, 2007, por aí. Foi aquela grande intervenção na orla de Ponta Negra, aonde se revitalizou Ponta Negra e as pessoas começaram a visitar Ponta Negra à noite, os barzinhos, o turismo veio, o calçadão da Engenheiro Roberto Freire, vieram esse pórtico de Ponta Negra, então ali você via pujança, Ponta Negra se destacou. Enquanto isso, se esqueceram
da Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Forte. E hoje você tem uma orla urbana de Natal completamente abandonada. Então, você não consegue atrair investimento para essas zonas, para ter desenvolvimento urbano e econômico, se você não tiver uma legislação que se torne viável do ponto de vista econômico, se investir naquelas zonas. Então, Ponta Negra tornou-se um caos porque o poder público deixou que se tornasse um caos. Já outra parte da cidade ficou abandonada porque não há investimentos. A prefeitura fez ali uma intervenção, fez um calçadão, uma quadra, não sei o quê, mas as pessoas não vão para lá. Então ali é ponto de droga, de prostituição e lixo. Portanto, uma orla urbana de Natal belíssima está abandonada por uma visão equivocada dos ex-gestores. Diga-se de passagem que Álvaro Dias está bastante preocupado com essa realidade, tanto é que o plano diretor atual, esse que está em votação na Câmara, traz algumas mudanças que são importantes. Em Natal, a gente fala em marina há 20 anos, ninguém consegue fazer uma marina porque existe uma regulamentação de uma ZPA ali do Forte, que não se consegue fazer, porque setores da sociedade e de alguns órgãos não querem que se faça, que é um equívoco enorme, porque uma marina, um complexo turístico ali na margem do Potengi, como é em qualquer cidade do mundo, você vai a Lisboa, a margem do rio, ela é habitada, ela é desenvolvida, ela atrai pessoas. Aqui não, aqui ela é abandonada. Então, eu acho que é um equívoco se pensar, e faltou vontade política dos ex-gestores para mudar essa realidade. Significa dizer, pelo que eu estou entendendo, você que é um expert no turismo e está se saindo muito bem desse bate-papo, eu estou aprendendo muito com você, significa dizer que a gente tem que botar esperança, expectativa positiva nas mudanças do plano diretor de Natal? Sem dúvida nenhuma. E esse plano, diferente do anterior, que ficou naquela discussão meia de bastidor, houve um trabalho muito intenso dos setores empresariais que deram a cara, foram dar a cara para apanhar e debater, e foram para a luta, e conseguiu-se avançar numa proposta de lei que está na Câmara para ser votada, contrariando os interesses desses grupos que sempre manipularam essas questões e que eles hoje tentam a todo custo fazer com que essas mudanças não ocorram ainda em Natal, o que é muito ruim para a cidade. Então, mas houve uma participação efetiva do setor empresarial de todas as áreas para que essas mudanças elas efetivamente aconteçam. E eu acho que há uma visão já de mudança também dentro da própria Casa Legislativa, que entende que Natal não pode continuar parada no tempo, como antes. A via costeira precisa ser revitalizada, precisa atrair novos investimentos. Aquilo é um projeto do governo Tarcísio Maia, do governo Lavoisier Maia, que foi implantado, começou a ser implantado ali no final do governo Lavô e depois no governo Agripino, que de lá para cá, quantos anos faz que não se tem um hotel novo na via costeira? Por quê? Porque a legislação não permite, essa questão de legislação ambiental com visão ultrapassada sobre desenvolvimento sustentável não permite que Natal cresça, assim como também inibe, de certa forma, o desenvolvimento de Pipa, inibe o desenvolvimento de São Miguel do Gostoso. As infraestruturas dessas cidades também não avançam. O que avança é a clandestinidade. Como não tem uma legislação clara para atrair investimentos que gerem riqueza, você avança, por exemplo, o Parque das Dunas está sendo invadido pelo Morro de Mãe Luísa, pela população de Mãe Luísa. A Pipa tem várias invasões de terra e as praias estão tomadas de barracas de forma irregular. E aquilo gera sujeira, gera caos. E isso não é bom para o turismo. É bom que se tenha as infraestruturas nas praias para atender o turista, mas uma infraestrutura organizada. É preciso que tenha a edificação, mas a edificação organizada, não a desorganização. E é o que acontece. Em Natal, se você for ali na zona da praia, do Forte do Meio, é uma desorganização só. Ponta Negra é outra desorganização. E uma invasão no Parque das Dunas que os ambientalistas defendem a não intervenção. Mas a própria necessidade da população carente
vai levando, vai empurrando eles ali sobre o parque. Portanto, é melhor que você permita as construções de forma sustentável, você identifique quem são os ocupantes, as empresas ou as pessoas que queiram construir, e aí você tem o desenvolvimento sustentável, o que nós não temos aqui no Rio Grande do Norte, porque as visões são tão ultrapassadas, as leis são tão equivocadas e às vezes mal interpretadas, que acabam afastando o investidor, e esse investidor pega o dinheiro dele e vai investir na Paraíba ou no Ceará, que está dando exemplo de atração de investimento. Em várias praias do Ceará, em áreas de dunas que não são APPs, estão tendo vários desenvolvimentos de projetos de hotéis de luxo, de classe A, e atraindo um turismo que hoje tem uma demanda enorme para crescer. No Rio Grande do Norte você não consegue atrair um investimento, porque aqui as dificuldades são muito grandes. É lamentável essas informações que você está dando e, na verdade, a gente sabe disso. Vamos pedir a Deus que o plano diretor possa ser aprovado na Câmara, ainda este ano, se possível, ainda este mês. Porque, na verdade, é como você falou, Natal parou no tempo. Natal de grande cidade receptora de turismo, antigamente, passou a ser uma das poucas que recebem turistas. Porque, Nelson, tem um detalhe importante, se a cidade não cria novos atrativos, ela não se moderniza, ela vai atrair um turismo de baixa qualidade. É verdade, é verdade. O turismo de alta qualidade vai preferir os destinos que tenham boas infraestruturas, sejam públicas, sejam privadas. E se você não é um estado ou uma cidade que olha com bons olhos para o investimento privado, esse investimento vai para outro lugar que lá as pessoas os órgãos públicos vão olhar com bons olhos. E aí se desenvolve ali, e as pessoas vão para lá. Natal, como o Rio Grande do Norte é um tanto quanto hostil ao investimento privado, hostil em vários sentidos, você não consegue atrair. Quem faz investimento somos nós mesmos que moramos aqui, que somos daqui, e que enfrentamos no dia a dia essa batalha, essa demora, essa angústia de ver as coisas não acontecerem no tempo. Mas a gente já está aqui. Agora, os investimentos de peso, aqueles maiores que poderiam vir para o Rio Grande do Norte, eles não vêm ante as dificuldades, ante a fragilidade da legislação, ante a insegurança jurídica e de uma falta de posicionamento das autoridades em querer que aquele investimento de fato se realize no Rio Grande do Norte. Você vê a Via Costeira, não tem um hotel de rede internacional no Rio Grande do Norte. Por que não tem? Porque ninguém quer vir para cá, porque é uma batalha enorme você conseguir construir algo no litoral, porque vem dizer que é duna, que é PP, que é isso, que é aquilo. Daqui a pouco, a Marina, por exemplo, é o grande exemplo disso. É verdade. Zé Odécio, lamentavelmente o programa é bem rapidinho. O diretor já mostrou o reloginho dele 3 vezes, porque já exauriu o nosso tempo. Eu só tenho que agradecer pela aula que você está dando sobre turismo. Não é à toa que você é o atual vice-presidente da BIH e foi presidente durante 5 anos. Quero agradecer por você ter aceitado, mais uma vez, agradecer por você ter aceitado o convite e ter batido esse papo muito importante, muito interessante. Desejando continuado sucesso e êxito a você e esperando que as autoridades e que as pessoas que cuidam do turismo desse estado, de fato, despertem para que para o fato de que o turismo é a maior receita do Rio Grande do Norte e principalmente da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter dado essa aula hoje para nós. Obrigado você, foi uma honra. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que trarei no próximo programa outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food. Tudo num só stop.